estímulo, dramaticidade, amor, sensualidade, atenção, instinto. São uma das mensagens da cor vermelha. O vermelho pode te fazer parecer poderosa ou extremamente exagerada. O problema é que a maioria das mulheres usam essa cor sem entender a mensagem que está transmitindo. Muito prazer, eu sou Nina Mazan, sou comunicadora e uso a comunicação para falar de posicionamento, de imagem e identidade. E este é o espaço perfeito para você que quer construir uma imagem com estratégia e ser percebida com muito mais autoridade. E hoje eu vou te mostrar a verdade sobre usar o vermelho de um jeito que quase ninguém te explica. Porque o vermelho, ele não é somente uma cor chamativa, ele é a cor mais antiga da humanidade e também a mais perigosa quando ela é mal utilizada. O vermelho, ele está entre as cores primárias e ele surgiu lá na antiguidade. E tem um ponto super interessante, que o vermelho foi a primeira cor manipulada pelo homem. Ele era usado para pintar o corpo, também para escritas em cavernas, a primeira cor a ser descoberta e manipulada e transformada pelo homem em arte. A matéria-prima que existia da rocha, nas pedras, e este ouro vermelho era transformado em um pó que era usado como tintura. Uma das primeiras cores a ser descoberta e manipulada pela mão do homem. E vai aqui uma curiosidade: este pó vermelho extraído da natureza, que é retirado das rochas, das pedras, é transformado pelo homem na cor vermelha de maneira natural. Então, no Pará, aqui no Brasil, tem uma grande reserva, uma das maiores do mundo. Se tratando de uma cor tão chamativa, mas ao mesmo tempo tão perigosa, é preciso usar esta cor com intenção e não somente para chamar a atenção. Porque quando você usa com intenção, você não somente chama a atenção, você comanda o ambiente onde você está. E vou citar aqui uma grande personalidade da história, Cleópatra, que já utilizava os pigmentos vermelhos nos lábios como forma de sedução e de poder. E ao longo da história, o vermelho já foi associado à guerra, ao pecado, à proibição. Inclusive, já chegou a ser condenado pela igreja em alguns contextos da história. Ou seja, o vermelho nunca foi uma cor neutra. E isso retrata muito, porque até os dias de hoje, o vermelho continua sendo interpretado de forma emocional e imediata. Agora eu quero trazer um outro ponto aqui super interessante. Por que quando você está usando o vermelho, você não passa despercebida de maneira alguma? Porque o vermelho é a cor que o nosso cérebro ele processa mais rápido. Ele gera sensações imediatas em nós. Ele acelera nossos batimentos cardíacos, chama a nossa atenção imediatamente e gera instantaneamente a sensação de urgência. Isso ele é muito utilizado em empresas de alimentação, fast foods. E durante o período de evolução, o vermelho está muito ligado ao sangue, ao perigo e também à fruta madura, à conquista. Então o vermelho, ele é uma cor controversa, porque ao mesmo tempo que ele ativa o alerta, ele também ativa o desejo. Por isso que você deve ter cuidado, que ele pode te fazer ter muito destaque ou te fazer parecer excessiva. Então, ao mesmo tempo que você quer fugir do perigo, você quer se aproximar pelo desejo. Por isso ele é uma cor perigosa. Tá sempre ali numa linha tênue entre o poder e o perigo. Você tem que tomar esse cuidado quando você usa a cor, no contexto que você usa, com qual intenção você usa. Cada pessoa reage diferente ao uso do vermelho. Quando a gente fala de imagem, ele tem que ser usado de maneira estratégica, de maneira controlada, porque quando você usa vermelho, você está assumindo ali a forma com que você quer ser percebida, porque ele comunica autoridade imediata, presença, domínio, que o vermelho ele não deve ser usado somente para você ser notada. Ele precisa ser usado para você ser lembrada de onde você estava, como você usou, no contexto que você usou. As pessoas precisam lembrar de você por estar naquele ambiente, estar harmônico com o vermelho que você usa
e com a mensagem que você passou através do vermelho nesse determinado ambiente. E eu quero trazer aqui para vocês uma pessoa que usa muito vermelho, tanto em publicidades quanto fora da publicidade. Eu já vi muito ela vestindo vermelho, e o vermelho para ela usa de maneira muito estratégica, que é a atriz Marina Rui Barbosa. Por que o vermelho cai tão bem em Marina Rui Barbosa? Porque Marina, ela já tem características de uma pele quente, de uma pele que sustenta uma cor tão vibrante quanto o vermelho. Ela já tem características naturais nela que harmoniza muito bem com o vermelho. Por ela ser ruiva, então ela já tem esses pigmentos avermelhados na própria beleza. E quando esta beleza ela é harmonizada com a cor externa, tudo vai se encaixar. Por isso que o vermelho cai tão bem na Marina Rui Barbosa. E ela usa de maneira muito estratégica, como uma forma de posicionamento, de poder, de autoridade. Ela se empodera através do vermelho. Então o vermelho, ele gera uma harmonia nela que potencializa a beleza que já existe nela. E ela vem e complementa com o vermelho. E ela segura um vermelho mais intenso. A gente vê em fotografias, até vou colocar uma fotografia aqui para vocês verem, uma imagem dela usando o vermelho. E o vermelho para Marina, ele traz força, sofisticação, protagonismo, nunca exagero, porque harmoniza com a beleza que ela já tem. É um cuidado que você deve ter. Se você gosta do vermelho e não sabe se ele harmoniza com a sua beleza natural, ou entender qual é o vermelho que harmoniza com a sua beleza natural, é interessante que você faça a sua coloração pessoal, que você descubra quais são os vermelhos que harmonizam com sua beleza. Você quando usa vermelho, você sente que está sendo excessiva ou não? Você se sente pertencente do vermelho que você está usando? Eu até quero trazer um relato pessoal meu. Eu sou uma cartela de verão suave, então um vermelho muito vibrante, ele não harmoniza comigo, porque eu tenho uma beleza mais suavizada, eu seguro tons um pouco mais claros, então existe um vermelho para minha cartela que vai harmonizar com a minha beleza. Então não é que você tem que deixar de usar o vermelho, você precisa entender qual é o seu vermelho. E através da coloração pessoal você vai descobrir qual o vermelho que melhor harmoniza com a sua beleza natural. Quando você entende qual é o vermelho que harmoniza com você, você não tem medo de usar o vermelho. Você entende que esse vermelho faz parte de você, porque ele harmoniza com as suas cores naturais. E eu quero te pedir, se você ainda não segue aqui o canal, que você siga. Aqui eu vou trazer muito conteúdo que vai te ajudar na construção da sua imagem, que você tenha uma presença mais forte, de maneira estratégica. E agora eu quero trazer aqui para vocês um outro ponto, e uma pessoa que foi uma grande estudiosa, tanto de peles quanto de cor, que é uma consultora de imagem americana, que é a Suzanne Cagle, que é uma mestra nessa área, e ela trouxe uma informação extremamente importante. A cor deve servir você, e não ao contrário disso. E ela, como especialista, grande especialista, uma das pioneiras em coloração pessoal, ela traz uma reflexão que não é você que precisa se adaptar à cor. A cor é que precisa revelar quem você é. Então, por isso que eu falo da importância da harmonização, porque a única forma de a cor revelar quem você é quando você pega suas cores naturais e harmonizam com a cor externa para que você consiga ser vista como um todo. A Suzanne, ela foi inteligentíssima quando ela se posiciona falando, não é nós que nos adaptamos à cor, e sim a cor é que precisa revelar quem nós somos. Então a análise tem que ser de dentro para fora. E a coloração pessoal faz isso. Ela faz uma análise das suas cores naturais e quais as cores que vão espelhar, que vão harmonizar as suas cores do lado de fora. Quando você percebe isso muda tudo. Você começa a entender que não é a cor que te veste, é você que veste a cor. Você precisa tomar esse cuidado, porque o mesmo vermelho que transmite poder a uma pessoa, ele também pode transmitir agressividade em outra, ou até mesmo insegurança, se o vermelho não estiver alinhado com a identidade da pessoa. A cor, ela precisa ser usada de maneira estratégica, de maneira pensada, e não só para usar, para aparecer. Ela existe uma mensagem por trás, existe toda uma construção de imagem por trás que deve ser observada antes de você usar. E agora eu quero trazer
uma mini consultoria para que vocês aprendam a usar o vermelho de maneira consciente, com estratégia, para gerar autoridade. Para que isso aconteça, você vai precisar pensar aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, intenção. Qual a mensagem que você quer passar usando o vermelho? Proximidade, autoridade ou impacto? Segundo ponto, o contexto, o lugar onde você está inserida. O uso do vermelho no ambiente profissional, ele é diferente do ambiente social. E um outro ponto super importante, que é sobre identidade. Este vermelho conversa com quem você é, ou você vai parecer estar fantasiado, que é quando você usa uma versão que não te sustenta. E quando esses 3 pontos estão alinhados, o vermelho deixa de ser risco e vira puro poder. Então preste muita atenção em todas essas dicas que eu dei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre cor. Vou trazer também outros vídeos sobre cores primárias, que é a base das cores, para que a gente possa discutir, conversar, aprender. Se gostou, peço que comentem aqui embaixo, que eu possa trazer também outras cores, contar aqui para vocês um pouco da história da cor e como essa cor pode ser extremamente estratégica na sua imagem e na construção da sua identidade mesmo, de você colocar para fora quem você é. Então não deixa de me seguir, não deixa de se inscrever aqui no canal, veja outros vídeos, eu vou até sugerir aqui um vídeo que eu falo sobre identidade, eu uso Ana Paula Renault como exemplo, que é um vídeo fantástico, e eu quero muito que vocês continuem aqui comigo.